Bom, boa tarde. Meu nome é Carlos Evangelista, eu sou presidente da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Dando sequência aos programas e entrevistas que nós vemos fazendo desde o ano passado, nós estamos hoje aqui com o deputado Lafayette Andrada, que vai explicar várias coisas, vários assuntos para nós sobre energias renováveis no Brasil, sobre o PL e sobre geração distribuída. Deputado, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Por favor, se apresente e fala para nós como é, na sua carreira, como é que o senhor chegou a ser um dos parlamentares mais proeminentes no setor de geração distribuída no Brasil. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde aqui ao Carlos, nosso presidente da ABGD, a todos que estão aí nos assistindo. Carlos, esse é um tema importantíssimo, a energia solar, mas se ele perguntou como é que eu cheguei até aqui, de maneira sucinta, eu sou um deputado Lafayette Andrada de Minas Gerais. E eu, desde muito novo, eu já participo da vida política. E aí eu, desde muito cedo, meu pai era deputado federal, eu fui vereador, quando quis, deputado estadual, e hoje estou aqui como deputado federal. E o tema da sustentabilidade sempre foi um tema que me atraiu muito. E, diante disso, eu tive a oportunidade de criar a Frente Parlamentar da Energia Limpa e Sustentável, e em função disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando criou uma comissão especial para elaborar o Código de Energia Elétrica no Brasil, eu fui designado para ser o relator desse projeto, da criação do Código. E aí surgiu toda essa celeuma da Resolução 482, da ANEEL, e eu, como relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica, estava já inserido nessas discussões e acabei mergulhando nesse debate, me aprofundando e estudando, e hoje eu tenho a plena convicção que a energia solar deve ser incentivada. Um país como o Brasil deve aproveitar muito nós sermos um país tão ensolarado, temos de maneira tão abundante, Deus foi generoso conosco, nos dando o sol, e nós temos que aproveitar e incentivar a energia solar. Estamos aqui nesse debate agora. Sim, eu lembro quando nós nos conhecemos, o lançamento da Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, ou seja, todas as fontes de energia que também são previstas na Resolução 482. Exatamente. E, bom, até adiantando um pouco, lá em, acho que 17 de outubro do ano passado, a ANEEL, a revisão já estava prevista já há alguns anos, a ANEEL lançou aquele texto que foi muito mal recebido pelo mercado como um todo. O que o senhor achou, desde outubro até para cá, nós evoluímos muito, mas o que o senhor achou daquele texto proposto pela ANEEL? Foi péssimo, em termos de estratégia e em termos, inclusive, de sustentação técnica. A ANEEL, quando soltou aquele texto em que ela defendia a alternativa 5, lembrando aqui para quem nos acompanha que a ANEEL ela fez um estudo técnico em que ela propunha 5 cenários, a partir do pós-resolução 482, e que dentre esses 5 cenários, cada um tinha um percentual de taxação, e o cenário 5 era o que propunha 62% de taxação, e a ANEEL anunciou que a ANEEL defendia esse cenário, da alternativa 5. E aí é muito fácil refletir. O Brasil é tido como um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, e que gira em torno de 37%. A ANEEL propondo 62% de taxação. É um setor que vive de sobressaltos. Eu falo sempre que nós não temos um Código Brasileiro de Energia, e aí somos todos submetidos a resoluções da ANEEL, a decretos, a portarias ministeriais, ou seja, é um setor que é a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país e que não tem absolutamente nenhuma segurança jurídica. Isso afugenta o investidor, afugenta quem quer trabalhar nisso. E aí, quando você falou que a ANEEL soltou essa opção, quer dizer, mais uma vez mostrando absoluta insegurança jurídica. É o setor que vive, eu estava de susto, de sobressaltos, que toda hora tem uma mudança na regulação do setor. Nós vimos isso no governo Dilma, e não é possível que isso aconteça agora. Sim, a famosa 579, Arrebentou com o setor todo. Então, é importante ter um marco regulatório que seja claro, que tenha segurança
jurídica, porque senão não há quem consiga sobreviver. E é isso que nós não podemos permitir, sobressaltos, cada dia um susto. É verdade, deputado, os investidores, os empresários, a própria população precisa de uma estabilidade mínima regulatória, jurídica, para poder investir, correr risco e acreditar nesse setor. O setor fotovoltaico gerou muitos empregos no ano passado. Ao longo de 2019, foi quase 100 empregos por dia. Então, é um setor que está crescendo, que precisa ser estimulado, precisa ser incentivado. Não é possível ter tantos sobressaltos e sobressaltos sempre negativos, impedindo o crescimento. Numa das audiências públicas que aconteceram lá, por conta dessas discussões todas envolvendo a resolução, eu lembro que numa delas eu relatei, e eu quero relatar aqui para os seus espectadores, lá em Minas Gerais, eu sou deputado por Minas, nós tivemos um governador na década de 80 que chamava Hélio Garcia, foi um grande governador. E ele era uma figura, aquele mineirão clássico, meio ressabiado, falava pouco, muito esperto em chegar atrás do morro, mas falava pouco. E aí fez um bom governo. No final do governo dele, em Minas Gerais, quando terminou o mandato, que ele estava transmitindo o cargo para o sucessor, a imprensa veio e rodeava e perguntava: governador, ele estava encerrando o mandato. Qual foi o seu grande obra do seu governo? Ele parou assim, pensou, ele não estava esperando essa pergunta, parou, não atrapalhei a vida de ninguém. Isso que ele falou. Então é isso que o governo tem que fazer, não atrapalhar a vida dos outros. Não é possível. Então a ANEEL, os órgãos governamentais, tem que incentivar, tem que não atrapalhar. É isso que tem que ser feito. Eu acho que essa é uma das maiores características que o governo, ou o Estado, principalmente o governo, pode fazer, é incentivar os setores, diferentes setores da sociedade, né? Pode ser criar demanda. Os governos, é tanta burocracia estatal, é tanta dificuldade que é colocada, imposta nos produtores, nos investidores, parece que o governo é adversário de quem produz, adversário de quem quer empreender. Não pode ser, tem que estimular, tem que facilitar. O governo tem que ser um facilitador. E aqui no Brasil, muitas vezes, funciona como um dificultador, e era isso que ia acontecer se a ANEEL prosperasse naquela intenção da Alternativa 5. Agora, deputado, em meio de toda essa conturbação que houve, todos esses fatos que aconteceram, nós viemos aqui várias vezes, a BGD fez um trabalho forte, vários parlamentares... Vocês estão de parabéns. Vários parlamentares trabalharam. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis e relator do Marco Regulatório Brasileiro, o senhor resolveu propor um projeto de lei para trazer essa estabilidade jurídica. Durante as discussões lá do Código Brasileiro de Energia, eu já comecei a trabalhar um pouco. A gente já sabia que tinha essa questão da resolução 482, que ela ia encerrar, todos já sabiam. Sim. A ANEEL já havia informado, nós vamos ter que modificar. E eu comecei, juntamente com outros deputados, e aqui eu quero registrar aqui o apoio do deputado Silas Câmara, que é o presidente da Comissão de Minas e Energia, tem feito um trabalho importante também nisso tudo, e outros deputados, vários, o senador Marco Arolim, é muita gente envolvida nisso. Mas eu quero dizer que, então, eu comecei a formatar, a rascunhar, ouvindo o setor, ouvindo as distribuidoras, conversando com a própria ANEEL, conversando com o Ministério de Minas e Energia, conversas informais. Eu comecei a produzir um texto que eu tinha a intenção de oferecer ao Palácio do Planalto, ao governo, como uma solução que mediasse isso tudo, como um texto de consenso. Ainda não existia essa... Celeuma toda. Eu estava fazendo meus estudos. E aí começou a surgir essa celeuma e vi que era necessário concluir esse trabalho. E aí, no final do ano, nós tivemos aí a boa surpresa do presidente Bolsonaro nas redes sociais, dizendo: olha, taxar o sol não. E tuitou: olha, a Câmara vai votar um projeto, e aí não precisa mais de resolução da ANEEL, que a Câmara vota isso e está liquidado. Falei com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele tuitou isso. Imediatamente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tuitou: estou de acordo com o presidente Bolsonaro, taxar o sol não. E o presidente também do Senado também tuitou nas redes sociais. E aí, o presidente Rodrigo Maia sabia que eu já era o relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Eu conversei com ele e falei: presidente, essa questão toda aí, nós já temos um estudo feito, já uma proposta de projeto. Ele falou: é maravilha, você já tem um estudo feito, já tem um texto, que esse texto sirva então de espinha dorsal, e sobre ele
debater e discutir. Então, ele adotou esse nosso projeto como texto base para o início das discussões. E aí vou falar aqui rapidamente como é que ficou o desenho do texto. Nós dividimos a geração distribuída em quatro segmentos com tratamentos diferenciados. Nossa, a mini geração remota, né, aquelas fazendas fotovoltaicas. A outra categoria eu chamei de que já existe no papel, mas na prática ela tem sido pouco implementada, que é a mini geração compartilhada. E a compartilhada, no meu texto, eu dividi em dois segmentos, compartilhada comercial e compartilhada residencial, e, por fim, a geração local. Então, ficaram esses 4 segmentos. E aí, qual o tratamento deles? A geração remota, as fazendas, elas só desculpa interrompê-lo, deputado, esse é autoconsumo remoto. É o autoconsumo remoto, sim. É isso aí. Vamos ver, que são aquelas fazendas, só para diferenciar um pouquinho da compartilhada, né? Okay. É o autoconsumo remoto, é isso aí. Então, são aquelas fazendas que são encomendadas, entre aspas, ou alugadas, são feitas para servir grandes instituições. Dando exemplo aqui, o Banco do Brasil, a Vivo, a Claro, ou seja, grandes players, né? Eles contratam uma fazenda para abastecer a sua demanda de energia. Então, essa aí o texto chama de mini geração remota. A remota compartilhada são as mesmas fazendas, porém compartilhadas. E nós estamos dando ali um tratamento um pouquinho diferente. São o que hoje nós chamamos de cooperativas. Cooperativas e consórcios, exatamente. Okay. Mas aí eu separei do que é o comercial do residencial. Foi por potência isso? Acima de 75 é abaixo de 75? Isso aí, até 75. Nas residenciais tem que ser no máximo 75. Sim. Nas comerciais também. E aí, o que é o... Nós fizemos várias simulações. Hoje, o sistema que está vigente hoje, né, na resolução lá 482 da ANEEL, ela impede que a pessoa de baixa renda tenha acesso à energia solar. Por 2 razões. Primeiro, se ela for ter a micro na sua casa, no seu telhado, é um investimento aí de 15, 20 mil reais. Dificulta bastante. Dificulta para quem é menos, as camadas menos favorecidas. Né? Quem tem poder aquisitivo mais baixo não tem condições de fazer esse investimento. E se for fazer o consórcio compartilhado, nós fizemos as simulações. Interessante. Se hoje for proposto para alguém ter a sua geração pela via compartilhada, a residencial, ela vai pagar a conta de luz mais cara do que a conta de luz da companhia de energia. Ou seja, não compensaria. Não vai compensar. Então, a pessoa que tem baixa renda, né, a pessoa que tem a conta de luz, estou inventando aqui, de R$150, de R$200, se ele for encomendar, se ele topar fazendo a compartilhada nas regras atuais, a conta dele vai subir. Então, ele está fora do sistema. Então, só quem pode entrar, quem realmente tem poder aquisitivo para fazer a sua investimento na sua própria casa, ou essas grandes instituições fazer o autoconsumo. Com essa nova característica que nós estamos dando para a compartilhada, nós vamos poder finalmente popularizar a utilização de energia solar. Nós vamos poder abaixar a conta de luz através da energia solar numa rede compartilhada. Esse que eu tenho para mim como o maior trunfo, o grande mérito desse projeto é poder difundir, popularizar. Hoje, mais de 90 milhões de residências no Brasil não têm acesso à energia solar e nem pode ter pelas regras atuais. E poderão ter a partir da aprovação desse projeto. Então, dizia eu, primeiro, a remota compartilhada, que é o autoconsumo, a remota, autoconsumo, a compartilhada, e aí nós vamos dividir na comercial ou residencial. O raciocínio é o mesmo, nós vamos dar um tratamento tributário um pouquinho diferente para os dois. E por fim a micro, local. É local, microgeração abaixo de 75. Vai ter também o seu tratamento. E qual será? A nossa proposta é que a geração remota, o autoconsumo remoto, ele inicia pagando
integralmente o fio B, TUS de B, que equivale mais ou menos a 28%. E quando o senhor fala inicia pagando de imediato ou tem um tempo entre a promulgação da lei? Assim, a nossa proposta original é que fosse a partir do início de 2022. Certo. Mas confesso que estamos encontrando grande resistência nisso. Sim, estou ciente. Então eu estou propondo, estamos conversando, para que seja no início de 2021, para os novos empreendimentos. Estamos falando para grandes, acima de 75K, alto consumo remoto. Isso aí, a mini geração. Exato, mini geração. Na compartilhada, nós estamos propondo que na compartilhada comercial, ela inicie pagando 50% do fio B, lembrando que é sempre o fio B equivale a 28% da conta. Então, a compartilhada comercial, ela inicia pagando 50% do fio B e ao longo de 10 anos, de maneira escalonada, vai aumentando esse percentual e no final de 10 anos estejam pagando integralmente o fio B, esses 28%. A TUSD. É a TUSD B, TUSD. o fio B, TUSD B. Mas, TUSD fio B. É aquela parcela da conta que é destinada ao pagamento das distribuidoras, né? Que há uma reclamação que relativamente discutível, mas é o cerne do problema. O cerne é que as distribuidoras, concessionárias, dizem que, olha, está aí o sistema, está aí à disposição. Então, é para isso. Né? Nós vamos, então, pagar pela manutenção desse sistema. É a TUSD fio B. Agora, desculpa interrompê-lo novamente, deputado. Essa TUSD ela tem algumas particularidades. Aí, no caso, seria a TUSD G. A TUSD geração, que é... Não. Aí vai ser as duas, né? No caso é o seguinte, o fio B, a proposta é essa, é o próprio fio B, TUSD B, que é o pagamento da distribuidora, e tem a TUSD G, que é a da geração remota, mas nós estamos modificando o valor do cálculo, para ficar um cálculo reduzido, e nós vamos retirar aquela taxa, que é a taxa de disponibilidade. Nosso então, isso é ótimo, né? Uma boa notícia. Faz sentido ter a taxa de disponibilidade e também pagar o fio B. Você já está pagando esse servidor. Você já está utilizando o fio B e está pagando por ele, não faz sentido você pagar a taxa de disponibilidade. Então, está fora do projeto aquela taxa de disponibilidade. Então, fica só a TUSD fio B e a TUSD G, que é da remota. Mas que tem um cálculo que vai ficar bem reduzido. Foi uma pena de eu ter trazido aqui, eu tenho um gráfico que mostra toda essa simulação. A gente pode pôr aqui, ó. Pois é, mas eu não trouxe. Então faz o seguinte, vamos dar... Eu disponibilizo para vocês, depois você disponibiliza nas redes sociais aí da BGD, para mostrar essa simulação, que inclusive que comprova o que eu tenho dito, que hoje, a geração compartilhada hoje, fica mais cara do que a energia comum, que torna inviável para quem tem renda baixa. Vamos aproveitar então, deputado, vamos dar um intervalo de 5 minutos para refazer o setup e a gente volta aqui com a filmagem em 5 minutos. Obrigado. Perfeitamente. Aí o senhor continua explicando. Tranquilamente. Volto aqui com o deputado Andrade Lafayette e também chegou no intervalo, chegou o Major Olímpio, né? Obrigado, Major Olímpio, por ter vindo, o senador Major Olímpio. Aqui uma parte que o senador Major Olímpio tem sido um baluarte em defesa da energia solar no Senado, uma figura importante, uma figura impoluta, respeitado, mas, sobretudo, combatente. Exatamente, um dos maiores combatentes em prol de energias renováveis no parlamento. Muito obrigado, senador. Daqui a pouco nós vamos conversar com o senhor também. Então, deputado, por favor, se o senhor quiser continuar a explicação do PL. De maneira bem sintética. Então, eu dizia, geração remota inicia a partir de 2021 ou 2022, pagando integralmente a TUSD B, dá 28%. A compartilhada comercial inicia pagando 50% e ao longo de 10 anos vai paulatinamente crescendo até no final pagar a TUSD B, que equivale a 28% mais ou menos. A compartilhada residencial começa pagando 10% do fio B. E aí, ao longo de 10 anos, vai progredindo, até no final está pagando integralmente o fio B, em 10 anos. E também a micro local também inicia pagando 10% do fio B. Da TUSD. E aí, ao longo de 10 anos, vai
crescendo e no final de 10 anos vai estar pagando integralmente, né, o fio B. Em linhas gerais, de certa forma, podemos dizer que essa é a alternativa 1 da ANEEL de maneira alongada no tempo, com um período de transição. Ou seja, naquela IR seria o que corresponderia ao cenário 1? Ao cenário 1, exatamente. O cenário 1 paga somente a TUS de B B? Só que de maneira que... Com uma transição em 10 anos. Com uma transição em 10 anos. Que é bem mais razoável, né, deputado? Razoável, mais suave, Yeah. né? É possível perfeitamente todos se adaptarem. E isso é uma forma de estimular, como eu disse aqui, que é importante que isso seja feito, estimular a produção de energia solar no Brasil. Nós temos os cálculos, no ano de 2019, a micro e mini geração, nos moldes atuais, que ela corresponde a menos de 1%, né, da nossa matriz energética, ela respondeu por uma economia de 480 milhões de reais no ano de 2019. Né, porque a energia solar, que é barata e limpa, substituindo energia termoelétrica, que é suja, poluente e cara. Isso barateou a conta de todos os brasileiros. Isso em 2019, no sistema atual. Com essa nova proposta da compartilhada, que vai ser popularizada, isso vai crescer muito mais. Isso vai ser positivo para as pessoas que vão poder ter todos energia solar e para aqueles que não têm, vão ter a sua conta barateada como consequência do incentivo e da proliferação da energia solar no nosso sistema. Aliás, é positivo para todo mundo. Não, é positivo para o setor elétrico brasileiro e para a população, para os 86 milhões de pessoas que estão aí conectadas em baixa tensão. Exatamente. E não só energia solar fotovoltaica, né, deputado? Energia solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, a CGHs, que são a segunda fonte que mais fornece hoje em GD. Incentivar a CGH. Eu estava falando, eu tive a oportunidade de dar uma palestra e falava, olha, esses governos da esquerda, né, durante os 14 anos que eles tiveram, os 13 anos que eles estiveram à frente, eles construíram uma narrativa que eles demonizaram, né, as hidrelétricas por causa dos lagos e que então que isso agredia a natureza. O homem faz parte da natureza. Nós temos que utilizar de maneira racional aquilo que a natureza nos oferece. Mas nenhum de nós vive sem água. Então, vai para o Oriente Médio, você vê, eles fazem guerra por causa de água. Né? Vai lá no interior do Nordeste, lá, a gente está tendo briga por causa lá do açude, onde está tendo água. Por causa de água. Então nós precisamos, sim, reter água. Precisamos ter reservatórios de água. Não é possível que um país igual o Brasil, que chove tanto, nós temos seca e temos falta de água como tivemos há 3, 4 anos atrás. Então essa narrativa contrária às hidrelétricas é uma narrativa errada e burra, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de sobrevivência e do ponto de vista energético. Nós temos que incentivar as hidrelétricas. É lógico que não vou querer fazer uma hidrelétrica imensa no meio da selva amazônica, mas utilizar os rios que nós temos na região centro-oeste, na região sudeste, os pequenos rios, e fazer uns PCHs, CGHs, temos que incentivar também, é importante a água. A água é importante para a irrigação, a água é importante para a alimentação, isso é fundamental para a nossa vida. E vamos utilizar ela, inclusive, para fazer energia. O pessoal do agrobusiness sabe a importância disso e da geração distribuída também. A nossa lei aqui trata de mini e micro geração distribuída. E aí está inserido, inclusive, a CGH, a biomassa. Deputado, uma pergunta que as empresas têm muito, os usuários finais também têm muito, é o que acontece quem já está conectado ou quem solicitou a conexão antes do PL ser aprovado? Quem já está conectado ou está na iminência da conexão. A minha proposta é... Nós não sabemos ainda se a lei vai passar a vigorar a partir de início de 2021 ou 2022. A pressão grande é que seja 2021. A minha proposta é que qualquer pessoa que já tenha protocolado o parecer de acesso até essa data, até 1º de janeiro de 2021, se for o caso, sejam mantidas as regras atuais. É a minha proposta. Mas também é um capítulo que estamos enfrentando resistência. Nós vamos ter que lutar muito. E aí eu conclamo a BGD, que quer fazer aqui um registro, fez um trabalho fundamental no segundo semestre do ano passado, quando surgiu essa celeuma toda, um trabalho, né, de formiguinha de esclarecimento, sobretudo lá no parlamento, né, um trabalho aí de marcação aos deputados. O trabalho da BGD foi fundamental nesse processo. E é preciso voltar nesse trabalho para a luta desse capítulo. Né, esse capítulo referente a como será o tratamento daquilo que já está instalado, ou que o parecer de acesso já tenha sido liberado, ou que venha, na nossa proposta, que venha a ser requisitado, qual será o tratamento? A minha proposta é que mantenha o tratamento atual.
mas aí há realmente uma celeuma, há controvérsia, existe uma pressão contrária, existe uma pressão no sentido de que as regras que passem a existir sejam iguais para todos, inclusive para aqueles que já estão instalados. Eu acho injusto, pessoalmente, acho que não deva ser assim, mas existe uma pressão nesse sentido também. Então é preciso a gente esclarecer, fazer um trabalho, né, demonstrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, né? Sem dúvida não. Como diz o interior de Minas Gerais, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra mineiro. Sem dúvida não vai ser fácil, vai ser protocolado em breve, o PL vai ter que ser feito um trabalho grande. O ano passado já foi feito um trabalho muito grande pela ABGD. Toda vez que a gente fala nomes, a gente sempre esquece alguém, né? Mas eu faço questão de falar. Teve um trabalho muito forte do Heber Galassi, o nosso diretor de Relações Governamentais. O Heber tem um trabalho fundamental no Parlamento, é uma pessoa que circula bem no Parlamento. Lúcia Abadia, nossa diretora de Sustentabilidade tem feito aí e Ações Sociais. E esse trabalho nas redes sociais também é importante, que ajuda a pressionar, ajuda a esclarecer. É importante o trabalho também nas redes sociais. A doutora Marina Meyer, o pessoal, o Ricardo Costa, Rodolfo Molinari, Rodrigo Marcolino, esse pessoal que nos deu suporte técnico, e vários outros nomes que eu não consigo lembrar agora. Teve os diretores regionais da BGD, teve os nossos conselheiros, foi bastante. Na Copa 74 teve o carrossel holandês, né, que era a seleção da Holanda. Não, mas ela não foi campeã. Não sei se é um bom exemplo. É verdade. Do modo foi muito semelhante. E, deputado, o senhor sabe, voltando ao PL, tem aproximadamente 64 projetos de lei relacionados com geração distribuída correndo hoje no Senado, na Câmara. Como é que isso vai se relacionar? Qual vai comandar? Eles vão ser apensados? Nós temos conversado, né, com o presidente Rodrigo Maia, ele que vai definir exatamente como isso será. Mas a ideia, né, pelo que ele deixou transparecer, mas ele mesmo ainda não bateu o martelo, mas o que se pretende é usar esse projeto novo que foi construído, né, uma construção aí de consenso, talvez ele entrasse como um substitutivo no plenário, utilizasse um projeto que já esteja a tramitação já bem avançada, e esse projeto vai ser, na verdade, um invólucro, né? Esse projeto seja levado ao plenário, e no plenário o texto dele sendo substituído por esse texto que nós construímos. Mas assim ainda não está decidido como vai ser esse procedimento. É por isso que muita gente fica perguntando, deputado, já apresentou o projeto? Qual que é o número? Deixa eu procurar, como é que é ele está? Eu mesmo, Carlos, toda hora perguntando, ansioso. Ele não foi apresentado, né? Já existe o texto, mas ele não foi protocolado, porque nós estamos esperando essa definição do presidente Rodrigo Maia de como é que vai ser, né, o andamento, a tramitação dele no plenário. O presidente Rodrigo Maia tem dito sempre que esse é um assunto que ele quer ver logo, né, aprovado, quer ser decidido. Ele é um entusiasta das energias renováveis, acha que tem que ser resolvida essa questão de maneira célere, então ele está estudando qual que é o melhor mecanismo regimental para dar a máxima celeridade ao projeto. Por isso é que até hoje não foi apresentado. Ele falou, deputado, importante é ter o texto. Isso nós já temos. E aí, acredito que ao longo dessa semana, lembrando que o Congresso abriu ontem, né, hoje está reiniciando os trabalhos, então ao longo dessa semana e da semana que vem, deve ser decidido qual vai ser o rito processual, procedimental, regimental do projeto. E aí todos vão ter aí a divulgação. Sim, e a gente, sem dúvida, nós temos que continuar o trabalho, a gente até convida todo mundo, o link está aberto para todos trabalharem, porque é um trabalho muito de formiguinha. Deputados, todos têm aí uma amizade com algum deputado, todos que são de vários estados, com deputado do seu estado. Importante esclarecer, né, que esse projeto é o de consenso e é em torno dele que nós temos que trabalhar. Sim, e as associações em conjunto, né? Tem outras associações, tem o meu amigo Rodrigo da Bessolar, tem o Alessandro da Biogás, tem o Paulo Abax da ABRA-PCH, todos os amigos que têm trabalhado coordenados conosco, o Everton dos capacetes, tem trabalhado todos coordenados em prol disso, todos juntos, eu conheço todos, o trabalho de todos tem sido muito importante. O Tássio da Bahia, não podemos esquecer. Eu falo, toda vez que a gente começa a falar nome, a gente esquece um. Não esquecer. Mas todos que estão envolvidos, Sim. Deputado, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui, muito obrigado pelo esclarecimento, parabéns pelo trabalho feito na Frente Parlamentar Mista de Energias Renováveis,
como relator também do marco regulatório do setor elétrico brasileiro e principalmente pela proposição desse projeto de lei que vem dar segurança jurídica e regulatória no setor de geração distribuída, que começou em 2012 com a resolução 482, e agora nós estamos quase virando, né, 2020, um quinto do século já, isso aí. E ainda tentando resolver isso. Parabéns ao trabalho da BGD, esse trabalho de esclarecimento é fundamental, a toda essa equipe de vocês. Está aqui atrás, vocês não estão vendo não, mas está aqui a Lúcia, está aqui o Hélio, estão todos aí engajados e fazendo esse trabalho. Nós vamos ouvir, todos estão ansiosos para ouvir o nosso senador Major Olímpio. Combatente de primeira linha. E eu vou ter que sair, tenho lá outras reuniões, mas esses eram os esclarecimentos que eu queria trazer para vocês e dizer mais uma vez, contem comigo, sou inteiramente favorável às energias limpas e nessa questão da energia solar, eu sou um defensor do incentivo para que o Brasil tenha de maneira abundante a geração de energia solar. Parabéns a todos vocês, um abraço, contem comigo e vamos ouvir aqui no meu lugar, aqui uma conversa muito melhor e mais agradável do senador Major Olímpio. Parabéns, deputado, muito obrigado.